Minha gente, estou acompanhando pela internet, às vezes no noticiário da Globo, essa discussão ridícula entre o Maduro da Venezuela e o Lula. Em primeiro lugar, Maduro disse que a urna da Venezuela era melhor que a do Brasil. O pessoal responde aqui, o Supremo Tribunal retalia, suspende o envio de observadores à eleição venezuelana. Que coisa mais ridícula. Tudo começou quando o Maduro faz uma observação sobre a possível vitória da direita na Venezuela e diz que isso levaria o país ao caos, a uma guerra civil. E o Lula responde aqui, embora o Maduro não tivesse dito que ele iria organizar uma guerra civil se fosse derrotado, que ele tinha que aprender que quem perde vai embora, não reclama. Coisa absolutamente ridícula, indigna dos dois presidentes da República. Mas eu quero conversar com vocês, na verdade, é sobre a tal urna eletrônica, que o Maduro diz que a deles é melhor que a nossa. Minha gente, eu comecei a lidar com a internet há alguns anos, como provavelmente todos vocês que estão me ouvindo aí. Tinha a gravação na fita, depois a gravação no disquete, agora a gravação no pendrive, as nuvens agora armazenam tudo, você não precisa mais guardar nem no pendrive, nem na fita, nem no disquete. A coisa evolui, cresce. Os telefones mudaram muito. É uma rapidez enorme com que as coisas se alteram. Mas aqui, no Brasil, parece que resolveram sacralizar a tal da urna eletrônica. Ela é a definitiva. Minha gente, não é. A internet evolui. Vocês viram o que aconteceu no mundo semana passada, uma semana e meia, que caiu tudo, o Windows caiu, e aeroportos deixaram de decolar, trens pararam. Então, essa história da internet é complicada. Mas eu, alguns anos atrás, quando era senador da República, pelo Paraná, pelo nosso brioso Paraná, eu, inspirado em algumas críticas do Brizola, que tinha visto uma eleição ser fraudada, uma tentativa de fraude no Rio de Janeiro, e de alguns outros técnicos, eu propus uma eleição no Brasil através de urnas eletrônicas auditáveis, porque elas imprimiriam também o voto, além dele ficar consignado na memória do computador e ir lá para os tribunais eleitorais fazerem a contagem final. Era uma impressora como essas impressoras de cartão, um papelzinho pequenininho que apareceria num visor. Você votava, olhava, e se o voto fosse aquele que você tinha digitado, você apertava, ele caía. E caía num escrutínio, numa urna indevassável. Ninguém podia mexer, nem alterar, nem pôr a mão. Então, e se estivesse errado o voto, você simplesmente apertava o botão do erro e ele era anulado, você podia votar de novo, mas aquele voto ficava anulado, ele não seria mais contabilizado. Eu fiz esse projeto, apresentei no Senado, e o pessoal da direita, eu jogava no grupo mais progressista, resolveu nomear um relator para liquidar o meu projeto, que era o meu, do Brizola, de técnicos, de pessoas que estavam querendo modernizar o nosso sistema eleitoral. E nomearam o Romeu Tuma relator. O Romeu foi conversar comigo e disse: Requião, eles me nomearam aqui para liquidar o teu projeto, mas eu quero te dizer que é muito bom. Vamos dar uma olhada juntos e melhorar isso aí, se for possível? Eu disse: claro, Romeu, vamos lá. E o Romeu propôs o seguinte: Requião, em vez de você contar os votos para saber se o voto do computador está acertado com o voto dos papeizinhos da urna, basta que a gente faça uma amostragem. Então vamos fazer o seguinte: 3% de uma sessão eleitoral das urnas são auditadas. 3%. Você abre as urnas, tira os papéis e conta. Se eles estiverem iguaizinhos ao resultado dado pelo computador, tudo bem. Vai tudo para o tribunal. Se 3% das urnas tiverem erros, então daí nós vamos fazer a auditoria total.
uma consistência da urna e vamos recontar os votos manualmente. Isso daria segurança absoluta ao processo eleitoral. Me associei ao Romeu, que era o meu relator, e nós aprovamos no Senado. Posteriormente, foi aprovada a medida na Câmara Federal também. O presidente da República era o Fernando Henrique, e o Fernando Henrique sancionou a lei. Ficou valendo como lei. Daí veio aquela história. Então, quais eram as minhas dúvidas? Eu não digo que fraudaram eleições no Brasil, não vou a esse ponto, não. Não sou irresponsável. Mas, se toda a programação está na mão de 6, 7 ou 10 caras no Tribunal Superior Eleitoral, eles podem alterar. Eu não digo alterar, mas pode. Mas com essa consistência, nós teríamos segurança absoluta de que nada seria alterado na programação das urnas ou na contagem. Mas daí fizeram uma reforma eleitoral, o ex-governador de Minas Gerais fez. E ele esqueceu de falar sobre as urnas eletrônicas. Elas não foram, de fato, revogadas, a lei que eu e o Tuma bolamos, mas não falaram mais nela e passaram a fazer a eleição sem o votinho impresso. Custaria milhões. Não, não custaria milhões. A memória não me falha. À época, cada urna teria uma impressorazinha que custava R$50. A eleição custa bilhões de reais, e R$50 por impressora seria de uma insignificância absoluta em relação ao custo do processo eleitoral. É isso, minha gente. Não vamos falar em eleição fraudada, mas vamos admitir que nós não podemos sacralizar situações tecnológicas que são mudadas a cada dia. O que quer dizer isso, dessa sacralização? É mais importante para eles do que a Bíblia Sagrada, que, aliás, já foi modificado. Tem o Velho Testamento, tem o Novo Testamento, e a gente conhece o processo de alteração. Então, minha gente, eu me sinto na responsabilidade de fazer esse videozinho aqui e conversar com vocês. Eu faço política, eu tenho responsabilidade com a população. Eu penso nas pessoas, eu penso na democracia e na evolução do Brasil, tanto do ponto de vista do desenvolvimento como do ponto de vista tecnológico. Nós estamos atrasados nisso tudo. E essa responsabilidade me fez ligar o meu computadorzinho aqui na minha garagem e bater esse papo com vocês. Não pode se sacralizar a urna eletrônica e o processo de contagem. Não estou fazendo acusações a ninguém, mas a evolução tecnológica tem que ser respeitada. E eu, pessoalmente, não entendo. Não entendo a Globo fofoqueando essa crise entre o Lula e o Maduro, e não entendo essa defesa intransigente, como se tivesse sido revelada pelo Senhor no alto dos montes a urna eletrônica sem a impressora. Para mim, é uma grande dificuldade de entender isso. E não entendo como é que o Lula entrou nisso. Aliás, eu tenho tido muita dificuldade para entender as posições do Lula e as posições da Frente da Esperança, que é o governo do Lula. O que me leva a pensar nisso tudo. Eu que entrei pesado nessa campanha contra o liberalismo econômico, a favor do Brasil, do desenvolvimento, do processo civilizatório nacional, o que me faz pensar que essa frente está ficando cada vez mais parecida com a frente da desesperança. Valeu, minha gente. Um abraço do Requião.